Olá, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre pandemias e história, discutindo a Organização Mundial de Saúde e como ela se insere dentro desse processo de vivência dessa relação entre o ser humano e as suas ameaças e as ameaças à sua existência que vem do mundo de uma forma geral, mas especialmente desse mundo microscópico. Eu gostaria de pedir a todos que continuam nos acompanhando que se inscrevam no nosso canal e acompanhem as nossas crônicas todas terças e quintas. Bom, no último vídeo eu falei que no século XIX nós tivemos várias pandemias relevantes, importantes, principalmente a de 1890, que é um evento assim particularmente anotado, já que ocorreu num período histórico muito próspero, que foi a Belle Époque. Belle Époque foi esse período que vem depois de 1870 na Europa e vai até o limiar da Primeira Guerra Mundial. E há muitas preocupações, né, no final do século XIX com relação ao que fazer com essas epidemias ou pandemias, na medida em que, no limiar do século XX, já se tinha um conhecimento bastante aprofundado das causas de todas essas infecções, e principalmente dessas grandes infecções massivas. E isso já havia, no final do século XIX, revolucionado a medicina e havia influenciado, e já estava influenciando profundamente a questão das políticas sanitárias, a ideia da limpeza, né, da esterilização, uma ideia que havia se generalizado e revolucionado de alguma forma a cirurgia. Então é um período assim de florescimento do que nós diríamos ser uma medicina moderna ou crescentemente científica e menos impressiva, menos artística, nós diríamos, menos sensível e mais objetiva. Então essas instituições elas vão ser formuladas, elas começam no final do século XIX a desempenhar um papel importante, principalmente na consciência médica e na consciência científica do Ocidente. Nós temos aqui duas instituições que são importantes nessa virada do século XIX para o século XX. A primeira delas é o Bureau Sanitário Pan-Americano, que é fruto americano, né, e a sua convenção primeira foi nos Estados Unidos, mas ele é fruto das convenções sanitárias internacionais que foram sendo realizadas desde 1851. É fruto organizacional, né, e essa instituição foi importante porque ela se propôs, de alguma maneira, a tratar de questões relativas à saúde do ser humano numa dimensão mais objetiva, uma dimensão que pudesse conduzir a uma cura, ou pelo menos a solução dos graves problemas decorrentes das doenças infecciosas, principalmente, mas também de outras doenças. Isso é seguido em 1907 pelo Escritório Internacional de Higiene Pública, que é também uma instituição internacional que vai tentar congregar cientistas e médicos no sentido de pensar e refletir sobre os recentes avanços da ciência médica, da microbiologia e os efeitos disso sobre a sociedade em geral. Esse otimismo, né, que engendra essas instituições é um otimismo próprio dessa época, que é uma época onde essas conquistas científicas, a microbiologia, da medicina, coexistem com outras conquistas, a mecânica, o voo do mais pesado que o ar, o telégrafo, as locomotivas, tudo isso aumentando muito a velocidade e, consequentemente, criando condições não só para troca de informações, mas também para a troca de bactérias e micro-organismos, o que vai também exigir algum tipo de pensamento sobre isso numa era de modernização e numa era de velocidade.
Essas são questões que preocupam muito os cientistas, né, antes de 1914. Mas vocês sabem bem, e esse tema é um tema sempre muito estudado desde então, porque isso mudou a história de uma maneira muito profunda. Os eventos de 1914, ou seja, o início da Primeira Guerra Mundial, transformaram totalmente a visão que as pessoas tinham da realidade, da política, das possibilidades e das potencialidades humanas. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, e aí foram milhões de mortos, nós no último vídeo falamos da gripe espanhola, que ocorreu dentro da Primeira Guerra Mundial, no seu final. Mas independente da gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial matou em torno de 10 milhões de pessoas nos campos europeus, né, soldados e população civil. E isso causou um impacto muito grande, né? Se você já tinha preocupações com relação a uma ordem internacional e se chegou à conclusão, uma ordem internacional sanitária é evidente, mas também a uma ordem internacional politicamente ordenada, a Primeira Guerra Mundial mostrou que isso era uma coisa necessária. Você tinha que, de alguma forma, criar mecanismos de diálogo internacional. E o principal fruto, a primeira tentativa nesse sentido, e aí não tinha a ver especificamente com saúde, mas tinha a ver com política, foi a organização da Liga das Nações, que era uma organização que pretendia criar um espaço onde os países pudessem dialogar e resolver as suas questões políticas de forma negociada a partir de princípios comumente acordados. Essa Liga das Nações, ela é um embrião, então, de uma ordem internacional legalmente, juridicamente ordenada, mas o que nos interessa, dentro dela, foi criada uma organização de saúde da Liga das Nações. Ela visava exatamente tratar das questões relativas a políticas sanitárias globais, assim como se tratava de questões políticas, territoriais, identitárias, através da Assembleia da Sociedade das Nações. Ali se tratariam de questões relativas à saúde. E, é claro, o peso da recente gripe espanhola, o impacto que isso causou, levou os cientistas a pensar na urgência de uma sociedade, de uma instituição internacional, que pudesse fazer intervenções específicas nessa área de saúde, orientando, formulando projetos, dando informações, reunindo experiências de diferentes povos, porque quando se dizia, por exemplo, em 1890, 89, 90, quando se falava da gripe russa ou da gripe espanhola, isso aí ocultava de alguma maneira, estava implícito nisso aí, uma profunda ignorância sobre as realidades dessas epidemias, né? De onde isso vinha, como é que isso se desenvolvia, quais eram os seus vetores, inclusive para que as sociedades pudessem se preparar quando tudo isso estivesse acontecendo. Embora, é claro, durante a Belle Époque, nunca as distâncias ficaram tão curtas. No período entre guerras, nós tínhamos pelo menos 3 grandes organizações institucionais funcionando, portanto. A Organização de Saúde da Liga das Nações, que tinha um respaldo político grande, o Escritório Internacional de Higiene Pública e, no caso da América, do continente americano, o Bureau Sanitário Pan-Americano, que era fruto da Convenção Sanitária Internacional, que continuava tendo as suas reuniões regulares, né? Esses três conjuntos de instituições, de alguma maneira, competiam entre si por uma hegemonia ou por um domínio na formulação de políticas globais de saúde, se é que se podia falar disso naquela época, porque a Sociedade das Nações nunca, na verdade, conseguiu unificar interesses diversos de nações, o Japão, os Estados Unidos nunca fez parte, por exemplo, e ao mesmo tempo nunca se deixou de estar em guerra. Apesar de você ter tido um armistício e a paz de Versalhes,
a situação de beligerância que começou em 1914 não acabou com o final da Primeira Guerra Mundial. Ela continuou e a Sociedade das Nações teve que funcionar dentro desse ambiente de beligerância, né? Você tinha a Guerra do Japão na Ásia, você teve a invasão da Etiópia, você teve a Guerra Civil Espanhola, que foram eventos que tiveram uma repercussão política e mostravam o espírito belicoso, né, que havia perdurado mesmo após a Primeira Guerra Mundial. Então, nós tivemos, em 1939, a eclosão da Segunda Guerra, e a Segunda Guerra Mundial foi um grande desastre sanitário, não há a menor dúvida, né? Nós não tivemos aí uma pandemia associada, mas é claro que toda a Europa, mas especialmente a Europa Oriental, que foi devastada pela guerra entre a Alemanha nazista e a Rússia soviética, que foi arrasada pelas políticas de extermínio de populações levadas pela Alemanha. A Ásia, o ataque do Japão e a guerra que o Japão moveu nos países da Ásia, na China, na Coreia, nas Filipinas, nas ilhas, né, na Birmânia, tudo isso gerou uma situação, uma catástrofe sanitária que não tirou da cabeça das pessoas a preocupação, principalmente com o que aconteceria com o mundo depois que essa guerra terminasse, que ninguém sabia qual seria seu desfecho, mas esse desfecho ele começa a ficar claro a partir de 1942, 1943, ou seja, a Alemanha, o Japão e a Itália estavam marchando para a derrota, e essa derrota, embora dolorosa e cruenta, muito violenta, ela deixaria um legado, um mundo que precisaria ser reconstruído. Então, em 1942, no Rio de Janeiro, se reuniram os países pan-americanos, as repúblicas americanas, e apontaram questões entre diversos temas políticos que foram ali tratados e que foram importantes para a definição ou neutralidade dos países das repúblicas americanas diante do conflito da Segunda Guerra Mundial. Foram tratadas relações relativas à saúde. E o Bureau Sanitário Pan-Americano foi especialmente fortalecido nessa reunião, né? Vários países colocaram a questão da necessidade, né, de algum tipo de política geral que pudesse solucionar os impasses da saúde naquele período e pudesse, inclusive, ampliar planos e projetos de saúde pública para além da Segunda Guerra Mundial. Esse período é um período importante, esse período entre guerras, porque é nesse período que vai proliferar a doutrina da medicina social, que é uma forma de entender a saúde que foi, naquela época, muito financiada por certas fundações americanas, especialmente a Fundação Rockefeller, que pretendia ter uma visão holística do que vinha a ser a saúde. Entendia a saúde não só como a saúde física, mas também como uma saúde mental, uma saúde social, uma saúde coletiva, na qual entram nesse critério de saúde vários outros fatores que são fatores de natureza econômica também. Então, a medicina social chama a atenção de vocês para isso, porque quando mais tarde a Organização Mundial de Saúde vai se organizar, esse tema será um tema relevante, um tema importante para a reflexão e para a construção da doutrina da Organização Mundial de Saúde. Em 1945, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial reuniram-se em São Francisco para o Encontro das Nações Unidas. Esse evento foi importante porque ali foi definido mais ou menos o escopo do que vinha a ser a futura Organização das Nações Unidas, qual era o seu objetivo, quais eram os seus pressupostos jurídicos, quais eram a sua dinâmica de funcionamento, tudo isso. Estranhamente, não se falou ali da questão de saúde, porque as preocupações ali eram bem mais ligadas, por exemplo, às crianças órfãos do mundo. Então, a UNICEF é uma organização que foi pensada ali,
uma organização das Nações Unidas cujo objetivo era cuidar das crianças. Que crianças? Naquele momento, as crianças órfãs, né? Você tinha uma multidão de crianças na Europa órfãs, não só dos campos de concentração, mas da Europa como um todo, né? Os pais tinham morrido, as mães tinham morrido. Na Ásia também isso era uma coisa geral. Então se pensou muito em políticas de amparo a serem movidas pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial e reconstruir assim os lares ou permitir que houvesse algum tipo de reestruturação social que comportasse essas crianças. Os únicos países que tocaram no assunto da saúde ou de políticas globais de saúde foram o Brasil e a China. Naquela época ainda não era a China comunista, era a China de Chiang Kai-shek, né, a China nacionalista, governada pelo Kuomintang, e o Brasil, ambos os países, colocaram a questão da necessidade de uma estrutura que, associada à ONU, às Nações Unidas, pudesse também contribuir para um ambiente de saúde mais estável no mundo do pós-guerra. Assim, foi formado em 1946 e até 1948 um comitê técnico, cujo objetivo era exatamente o de reunir todos os esforços que desde o período anterior à Primeira Guerra Mundial eram feitos no sentido da estruturação de uma política global de saúde, no sentido de fundar um órgão da ONU específico para esse tema. Esse comitê técnico preparatório da Organização Mundial de Saúde, ele teve uma participação importante na grande epidemia de cólera no Egito em 1947. 20 mil doses de vacina foram providenciadas pelas potências, Estados Unidos, a União Soviética, forneceram recursos para isso, e o órgão que centralizou esse socorro foi o Comitê Técnico Preparatório da Organização Mundial de Saúde. Foi uma experiência importante do ponto de vista biomédico, nós diríamos assim, de uma intervenção específica numa crise sanitária própria, que foi a epidemia de cólera no Egito. Então, ali já se delineou mais ou menos a utilidade e a importância dessa instituição que foi fundada, então, em 1948. A Organização Mundial da Saúde foi fundada com a sede em Genebra, que era a sede da antiga instituição da Sociedade das Nações que cuidava da saúde. Desde os seus primórdios, ela manifestou uma certa imprecisão com relação a qual era a sua política específica. Na sua Constituição, é muito claro que a Organização Mundial de Saúde ela tinha uma profunda influência da medicina social. Então, assim, em seu artigo 1º, está dito que o objetivo da Organização Mundial de Saúde é o alcance para todos os povos dos mais altos níveis de saúde. Então, ela tem esse objetivo, mas ela define saúde. A saúde é o bem-estar social, mental e físico completo, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, você via aí claramente que a concepção de saúde que estava sendo trazida era uma concepção de saúde que incluía, por exemplo, o bem-estar social. Essa perspectiva, que tinha a ver com a medicina social do período entre guerras, ela era um pouco diferente, por exemplo, do que o Comitê Técnico realizou entre 46 e 48, que foi uma intervenção precisa. Há uma epidemia de cólera, então vamos dar as vacinas, reunir o dinheiro para isso, comprar as vacinas, preparar os técnicos e mandar essas pessoas lá para treinar outros técnicos e vacinar a população egípcia. Eram duas coisas diferentes, na verdade, porque uma coisa era uma ação que vai ser chamada de ação vertical, ou seja, um ato biomédico específico, e outro é o que vai ser chamado de uma perspectiva, de uma visão horizontal. Isso é uma visão de saúde que incorpora nas ações de saúde preocupações com outras instâncias da sociedade também.
E isso, a coordenação de esforços nessa área, esbarrava, claro, principalmente nos seus artigos 21 e 22, no fato de que a Organização Mundial de Saúde ela se colocava como uma instância, como uma instituição que deveria ser obedecida pelos estados, nações, quando, por razões técnicas e avaliações específicas da organização, fosse necessário a adoção de algum tipo de política sanitária. Isso causou, assim, espécie em muitos países já naquela época, porque esse tipo de obrigatoriedade, ou seja, a ideia de que a Organização Mundial de Saúde ela só pode funcionar se ela tiver autoridade sobre as nações, para que as nações obedeçam às suas diretrizes em benefício do bem comum, é uma questão que vai dar origem a um paradoxo, que é o próprio paradoxo da Carta das Nações Unidas em si, da Declaração dos Direitos Humanos, e que é contraditório, mais propriamente em alguns momentos do que paradoxal, e que tem a ver com o fato de que as Nações Unidas elas têm como objetivo preservar a autonomia das nações, mas as suas instituições e a sua doutrina estabelece determinados princípios, como os direitos humanos, por exemplo, que são direitos que têm uma aplicabilidade que independe das decisões das nações a respeito deles. A mesma coisa com relação à saúde. A ideia de que a saúde é um direito essencial, que é uma tese que vai estar contida aí, é uma coisa importante, porque ela causa e causou imediatamente uma série de desconfianças. Para vocês terem uma ideia, em 1949, logo depois, a União Soviética retirou-se da Organização Mundial de Saúde. A União Soviética e os países satélites socialistas entenderam que essa obrigatoriedade dos países obedecerem a posições da Organização Mundial de Saúde era uma invasão da sua autonomia. E no caso específico dos Estados socialistas, poderia representar uma cunha de invasão ou de crítica política a tudo aquilo que existia dentro daqueles países e que poderia, por qualquer razão, pela Organização Mundial de Saúde, ser considerado como contrário à saúde social, por exemplo, ou à saúde mental das pessoas, à liberdade, por exemplo. A liberdade de opinião e de expressão é importante para a saúde mental? Não, se é evidente que qualquer ditadura vai temer que esse critério seja estabelecido como um critério básico para a saúde e que as sociedades devam obedecer qualquer decisão da Organização Mundial de Saúde quando essa saúde mental estiver em jogo ou em risco. Então, a saída da União Soviética foi muito importante, porque mostrou que a Organização Mundial de Saúde, com esse tipo de política, aliás, não só ela, outras instituições também, mas principalmente depois da votação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve muita confusão com relação a isso, a Organização Mundial de Saúde ela tinha entraves nas suas políticas, fossem as políticas verticais, embora essas fossem mais controláveis, fossem principalmente as políticas horizontais. Isso nada tem a ver com a atual discussão sobre quarentenas horizontais e verticais. Isso tem a ver com a atuação de uma atitude, nós diríamos, mais propriamente biomédica, vertical, e a atuação de uma política mais holística ou de medicina social, horizontal. A Organização Mundial de Saúde sempre estará atendendo, de alguma forma, entre esses dois pontos, por conta das pressões políticas a qual a sua direção é submetida. Há um presidente, no entanto, da Organização Mundial de Saúde, um presidente notável, na verdade, que vai ser o grande presidente da Organização Mundial de Saúde, que é um brasileiro, o Marcolino Gomes Candal, que vai ser o responsável por um equilíbrio político, como todo brasileiro, muito prudente, muito cauteloso, e ele vai conseguir fazer o equilíbrio necessário entre as políticas verticais e as políticas horizontais, entre a autonomia dos Estados-nações e os interesses da saúde mundial. Porque a questão aí não é que
exista, e é isso o Marcolino vai provar claramente, não é que exista necessariamente uma contradição entre os interesses locais e os interesses mundiais. Porque não pode haver, em termos de saúde, na verdade, se nós pararmos concretamente para refletirmos sobre isso, não pode haver, de fato, uma disputa de interesses na medida em que a saúde em si, do ponto de vista geral, é de interesse de qualquer ser humano. O que vai variar é se determinado problema exige, de fato, uma atitude vertical, quer dizer, se realmente você tem que fazer uma intervenção precisa, por exemplo, como no caso do Egito, para debelar a epidemia de cólera. Isso é absolutamente necessário para que essa epidemia de cólera não se espalhe pelo Mediterrâneo Oriental. Aí, nesse caso, o governo egípcio ele vai ter que aceitar em prol dos interesses globais, se isso é realmente necessário. Se isso é realmente possível, quer dizer, é possível o Egito aceitar, vai ser um custo muito elevado político para as nações, o Egito ser, caso ele não queira, ser forçado a aceitar isso. E existe também uma diferença entre você patrocinar ou difundir uma política de medicina social, por exemplo, em que se preze a saúde social, a saúde mental, a saúde psicológica e aí por diante, numa sociedade onde esses elementos, culturalmente ou politicamente, são de tal forma entendidos que se torna impossível a adoção de uma política mandatória da Organização Mundial de Saúde nessa área. Ou, e aí, no caso, cabe a uma mediação política para saber até onde se pode ir e até onde não se pode ir, né? Esse tipo de missão da Organização Mundial de Saúde, portanto, é uma missão que exige uma personalidade política especial e um espírito político de conciliação, de prudência, para que as coisas possam se realizar. E, nesse sentido, a atuação de Marcolino Gomes Gandal foi muito importante, porque ele conseguiu, por exemplo, trazer a União Soviética de volta para a OMS. E o retorno dos Estados socialistas para a OMS foi entendido na época como uma vitória da Organização Mundial de Saúde, no sentido em que tudo tinha a ver com a negociação, com a capacidade do corpo técnico da Organização Mundial de Saúde em negociar as intervenções necessárias, fossem verticais, fossem horizontais, saber ir até onde se podia, saber parar onde era necessário e assim por diante. Então, essa vinda da União Soviética foi importante porque deu a ele, Marcolino Gomes Gandal e a sua equipe, o primeiro grande triunfo evidente da Organização Mundial de Saúde e que teve a ver com o triunfo político dele, que foi a erradicação da varíola. Esse assunto é importante porque isso é em grande parte fruto dele, da ação dele, de Marcolino, mas também de um espírito de conciliação que foi gerado entre as grandes potências em plena Guerra Fria. O que aconteceu aí? Em 1955, a Organização Mundial de Saúde decidiu por uma campanha mundial pela erradicação da malária. A malária é causada por um parasita, o Plasmodium, né? E essa campanha ela pretendia erradicar. Isso foi um projeto assim, muito ousado, né? Um projeto que ele, Marcolino, incorporou e colocou adiante, que era um projeto ousado de erradicar definitivamente a malária da existência humana. E isso foi possível através de dois elementos químicos que naquela época estavam em desenvolvimento e amadurecidos, que era a utilização do inseticida DDT. O DDT ele era um inseticida muito barato, pelos técnicos da Organização Mundial de Saúde, como um elemento altamente eficiente para o controle dos mosquitos.
Então, utilizando-se o DDT e utilizando-se um remédio recém-desenvolvido, a cloroquina, que foi considerado um remédio bastante eficiente para o combate à malária, a conjugação de DDT e cloroquina, ela seria suficiente para eliminar definitivamente a malária da existência humana. De fato, até 1967, houve muito sucesso, principalmente nos países centrais, com relação a esse duplo uso de DDT e cloroquina. O que vai acontecer a partir de determinado momento é que, embora isso seja eficiente em países bastante avançados ou em países em reconstrução sanitária, como eram os países do pós-guerra, isso não vai funcionar na África. E mais do que isso, né, as críticas contra o DDT vão começar a crescer nos anos 60, até chegar o momento em que se avaliou que o DDT, e foi dito, muitos relatórios foram feitos com relação a isso, o DDT causava má formação em fetos, era prejudicial às mulheres grávidas, causava sérios danos ao meio ambiente, né? E aí o DDT passou a ser questionado. A cloroquina, embora a cloroquina ela tenha sido bastante eficiente no combate à malária, a partir de 1960, o Plasmodium começou a apresentar resistência à cloroquina. Isso não representou o fim da aventura farmacêutica com relação ao combate à malária, mas exigiu a combinação de outros remédios que pudessem também combater, né? De qualquer forma, a partir de 1980, ficou claro que não havia, de fato, a Organização Mundial de Saúde conseguido seus objetivos de combate, de controle à malária. Então nós diríamos que, embora o Marcolino ele tenha conseguido trazer para a Organização Mundial de Saúde a União Soviética, no caso específico da malária, e apesar de todos os seus esforços terem tido ganhos concretos, ganhos reais, não foram totalmente atingidos as metas, né, do combate à malária. Mas o grande sucesso do Marcolino foi trazer a União Soviética para dentro da Organização Mundial de Saúde, e ao trazer a União Soviética para dentro da Organização Mundial de Saúde, trazer também o seu projeto, o projeto soviético de erradicação da varíola, porque os soviéticos tinham erradicado a varíola dentro da União Soviética. E eles tinham lá uma vacina bastante eficiente, e eles trouxeram esse projeto para a Organização Mundial de Saúde com o objetivo de transformá-lo em projeto global. E o Marcolino teve muita sensibilidade em unir interesses políticos soviéticos, evidentemente, com interesses e cautelas dos norte-americanos. Inclusive, ele trouxe para esse projeto a tecnologia americana. Em 1965, os americanos testaram no Brasil as pistolas de vacinação, e essa é uma tecnologia originalmente americana, que reduzia para 1/3 o custo, né, de todo o processo de vacinação. Então, nos anos 60, a OMS, junto com os Estados Unidos, junto com a União Soviética, patrocinou um projeto global de erradicação da varíola, a partir de 1967, a ponto de que no final da década de 70, a varíola foi considerada erradicada. Isso aí abriu também uma outra questão, que foi que até aquele momento não tinha sido pensado com toda clareza. Você sabia que aquela população que tinha sido imunizada contra a varíola tinha barrado a proliferação do vírus dentro dos seres humanos, né, no círculo humano. Mas o que fazer com as próximas gerações que não eram imunizadas contra a varíola? Poderia a varíola retornar? Essa questão foi uma questão que deu muita discussão a partir dos anos 80, principalmente por questões político-militares, né? O fato da União Soviética e os Estados Unidos guardarem exemplares do vírus da varíola podia tornar aquele vírus um potencial elemento de destruição. Então, os Estados Unidos, a partir do final dos anos 90, em princípios
do século XXI, por volta de 2004, tinha já desenvolvimento um grande programa de formação de vacinas que guarda em estoque quase algo em torno, segundo alguns, de 400 milhões de doses, para caso, de alguma forma, a varíola ressurja, as pessoas possam ser novamente imunizadas, porque a varíola ela é um vírus aparentado a catapora, mas ele é extremamente letal, né? E não há como, não há como saber se esse vírus ele não está latente em algum dos animais que nos cercam e não possa, de fato, entrar entre os seres humanos, para os seres humanos a qualquer momento. Para as gerações anteriores, que foram imunizadas nos anos 60 e 70, não há maiores problemas, mas para os jovens, que já não foram mais imunizados contra a varíola a partir dos anos 80, ou principalmente os anos 90, isso é um risco potencial. A Organização Mundial da Saúde também se transformou numa instituição importante com a epidemia da AIDS a partir de meados dos anos 80. Houve o presidente, então, quando começou a epidemia da AIDS, o presidente, então, da Organização Mundial de Saúde foi um pouco cauteloso, porque achava que o grande problema ainda era malária, morria mais gente de malária do que de AIDS, mas, de qualquer forma, o Programa Global da AIDS, que é um programa que foi realizado pela Organização Mundial de Saúde e outras várias instituições das Nações Unidas, se transformou no mais importante programa da Organização Mundial de Saúde. Depois isso foi transformado no UNAIDS, que é uma instituição também extremamente importante nesse sentido e que acabou sendo um pool que reuniu a Unesco, a Unicef, o Banco Mundial, numa instituição que é uma instituição bastante poderosa, e é mais, talvez, influente das instituições de combate associadas à Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde também ela teve um sucesso relativo na tentativa de erradicação da poliomielite, como se chama aqui no Brasil a paralisia infantil, que é também uma doença infecciosa que foi erradicada de alguns países, mas não foi erradicada de todo, embora ela tenha contado com muitos recursos e tenha tido um esforço contínuo da Organização Mundial de Saúde no sentido de acabar, e esse era um objetivo. Bom, a Organização Mundial de Saúde, portanto, mostrou algum sucesso nas suas chamadas ações verticais, isso é, as ações biomédicas especificamente, principalmente no caso da erradicação da varíola, em menor grau no caso do combate à malária e à pólio, e num grau mais amplo no caso do combate à AIDS. Embora o caso do combate à AIDS você tenha também um elemento de política horizontal que é importante, e que é também necessário no caso do combate à malária também, Você tem que ter determinadas ações verticais, não são, como no caso da varíola, não são suficientes para eliminar certos tipos de doenças infecciosas que têm a ver com as condições de vida das pessoas. A questão toda é que o equilíbrio necessário entre a verticalidade e a horizontalidade no lidar com as nações, o equilíbrio necessário entre o que é ser vertical exatamente, a visão equilibrada do que é ser realmente horizontal, variava muito na Organização Mundial de Saúde em função das influências dos presidentes, dos lobbies dos países internos. Então, por exemplo, em 1978, houve uma conferência em Alma-Ata, no Cazaquistão, financiado pela União Soviética, uma conferência internacional, no qual a OMS assinou um manifesto de profundo esquerdismo. Essa declaração de Alma-Ata foi considerada um ponto importante na esquerdização da OMS, que de vez em quando acontece em função dos interesses políticos ou dos financiadores, porque o que vai acontecer com a Organização Mundial de Saúde é o que vai acontecer com outras organizações da ONU. Em função de pressões políticas diversas, essas instituições, da composição dos seus birôs organizadores, da personalidade dos seus presidentes, essas organizações elas assumem posições políticas
próprias ou impróprias para uns e para outros. O caso do brasileiro foi um caso singular. Em geral, as tendências na Organização Mundial de Saúde são sempre extremas. Há uma tendência grande a uma politização. E nesse caso, a partir do ano 78, com a declaração de Alma-Ata, houve uma esquerdização. Se falava, inclusive, em desarmamento nesse documento final, como um elemento central para a saúde. Você ficava pensando se a questão de desarmamento era realmente importante. Para quem exatamente? Isso era um elemento de saúde? Mental? Pode ser, mas isso tinha a ver direto com as fragilidades da União Soviética na corrida armamentista. Então, os Estados Unidos, por exemplo, a partir desse momento, teve várias rusgas e problemas com a Organização Mundial de Saúde que não foram totalmente solucionados, né? Embora a Organização Mundial de Saúde tenha mostrado a sua relevância, a sua importância em diversos momentos dos últimos 70 anos, ela também mostra uma imprecisão política que é própria, aliás, da ONU quanto tal, que é uma instituição que visa ser um condomínio de nações, mas ao mesmo tempo tem determinados princípios, ou deve ter determinados princípios, que são ordenadores do todo e, consequentemente, violam o próprio princípio de autonomia das nações. Essa contradição, ou eventualmente um paradoxo, é característico também da Organização Mundial de Saúde. É claro que nós podemos e devemos aqui nos lembrar do livro do William McNeill, que tem sido um referencial teórico importante para as nossas reflexões, e para a questão fundamental que ele levanta lá sobre a impossibilidade mais profunda, mais essencial, e diríamos nós até ontológica, de controlar esse universo da microbiologia totalmente. Por mais que nós avancemos e tentemos construir um universo só nosso, próprio, isolado dos riscos da natureza, os riscos da natureza fazem parte essencial do que somos. Então, a Organização Mundial de Saúde e todas essas instituições que têm origem iluminista, elas são relevantes e minoraram e resolveram muita coisa, mas muitas vezes elas parecem acreditar que têm capacidades e potências muito maiores do que realmente podem ter, né? E têm. O ser humano ele está inserido na natureza e sujeito às transformações da natureza. Ele pode controlar alguma coisa, algo que está próximo dele, nós conseguimos afastar a varíola do nosso meio. Mas é muita pretensão achar que poderemos controlar todas as doenças, ou estabelecer uma barreira sanitária absolutamente eficaz em torno da condição humana. Mesmo porque, todos nós sabemos disso, a morte, ela é uma parte, ela contém, ela está inserida de maneira essencial na vida. Então, toda essa história da Organização Mundial de Saúde, ela expressa um desejo humano de controle, mas ela está condenada permanentemente a mostrar a incapacidade humana desse controle. Eu gostaria de aconselhar a vocês a leitura do livro de Kelley Lee, A Organização Mundial de Saúde, que é um livro onde essas questões todas são tratadas com muito detalhe. É uma publicação da Routledge, que é uma grande editora inglesa, uma das mais importantes em estudos acadêmicos no mundo hoje em dia, e ela dá conta de todos os problemas próprios da Organização Mundial de Saúde. A grande questão para encerrar, que eu gostaria de colocar aqui, é a seguinte: a recente política, a imposição da Organização Mundial de Saúde, das políticas de quarentena para enfrentamento do coronavírus, que todos ou quase todos os países aceitaram em sua integralidade, embora a Organização Mundial de Saúde tenha, depois de algum tempo, alertado para a necessidade de algum ajuste,
A questão é, essa é uma política vertical, biomédica, ou é uma política horizontal, isto é, de medicina social? Me parece que ela tem fortes aspectos de uma intervenção vertical, ou seja, a Organização Mundial de Saúde ela não está preocupada com outros aspectos da saúde das pessoas ao impor essa quarentena horizontal. Quer dizer, é uma política vertical a imposição da quarentena horizontal. É vertical porque ela é uma imposição biomédica e ela desconsidera alguns elementos de medicina social, como, por exemplo, a saúde mental das pessoas, a saúde social, a saúde econômica, né? Porque ninguém sabe ao certo o que acontecerá com o sucesso dessas ações biomédicas. Mas todos suspeitam que a quarentena, como ela está sendo realizada para todos, ou pelo menos para aqueles que podem estar, tem efeitos sobre a vida, sobre a saúde mental das pessoas, sobre a sua saúde social, sobre a sua saúde econômica. Então eu diria que isso é uma tentativa da Organização Mundial de Saúde de fazer aquilo que realmente ela faz com mais sucesso, que são ações verticais de intervenção biomédica. A questão aí é que isso, estranhamente, não combina, de fato, com as preocupações sociais da Organização Mundial de Saúde. E o estranhamento com relação a esse súbito abandono de uma medicina social em prol de uma ação biomédica me parece ser uma tentativa de solucionar um paradoxo, que é o paradoxo eterno da Organização Mundial de Saúde, ou seja, nós estamos preocupados com uma saúde holística ou estamos preocupados apenas com a saúde concreta, com a ausência de doença do indivíduo? De solucionar esse paradoxo que é próprio da Organização Mundial de Saúde através da adoção de um panfleto, de uma contradição assumida. O tempo dirá, mas isso parece apontar um momento de profunda disfuncionalidade na Organização Mundial de Saúde, porque mesmo a adoção de políticas verticais exige, como mostrou o presidente da Organização Mundial de Saúde entre 53 e 73, Marcolinos Gomes Gandal, prudência, sensibilidade e equilíbrio.